astecas, e aí nós falamos também por que essas civilizações são chamadas de civilizações mesoamericanas, lembra? Tá ali no meio do continente americano, porque também são chamadas de civilizações pré-colombianas, que vieram antes de Cristóvão Colombo. E aí a gente falou sobre os astecas, as características principais, economia, sociedade, falamos também um pouco sobre a religião dos astecas, que é muito parecida com os outros povos da América. E aí agora nós vamos falar sobre as outras civilizações também americanas, os maias e os incas. Então, começando aqui com os maias, olha só, a gente tem a localização da Mesoamérica. Olha o que está escrito aqui. Os maias, eles são oriundos, ou seja, a origem deles é de uma região chamada de Mesoamérica. Tá vendo? Que fica no meio da América, né? Olha só aqui. Opa. Vamos lá. Aqui. Tá vendo? Aqui a gente tem o mapa de toda a América, América do Norte, América Central e América do Sul. E aí eles ficam bem no meio, tá vendo? Por isso, Mesoamérica. E é bem essa região aqui, ó, que eles estão localizados, os maias. Basicamente, a sociedade dos maias, dos incas e dos astecas é muito similar. Eles são sociedades teocráticas, então eles sempre vão considerar o imperador como o próprio Deus. São sociedades que têm uma hierarquização, então vai da camada social mais poderosa, vai baixando até chegar na menos poderosa, na menos influente ou a mais fraca, o que quer que seja. E nós sempre vamos ter os sacerdotes. Por quê? Porque são sociedades teocráticas. Sempre consideram o imperador como um deus. Por isso, teocráticas, o governo de Deus, como nós já falamos. Então, sempre vai ser controlada por uma família nobre, que é a família do imperador. Aí depois vem aí os sacerdotes, depois vem a elite, que é composta pelos militares, e por aí vai. Essa configuração, ela era dos astecas, como nós falamos no vídeo anterior, mas ela também serve para os maias, para os incas. Basicamente, se estabeleceram da mesma maneira. Economicamente falando, também a base deles vai ser a agricultura. O que vai diferenciar um do outro é que, por exemplo, se os astecas, o principal produto que eles vão trabalhar vai ser o milho e a batata, os incas, eles vão trabalhar outros produtos, os maias, outros produtos, e por aí vai. Mas basicamente a agricultura, e boa parte deles também vai trabalhar muito com o milho. O milho, principalmente na América Central, na América do Sul, ele vai ser muito popular. E assim como a batata, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, no vídeo anterior, existem vários tipos de milho. Tem até um milho que é azul, por exemplo, Aí se você quiser dar uma pesquisadinha aí no Google, ver as fotos de milho azul, naturalmente azul, que é bem produzido, principalmente na região onde se localizava os maias, os incas, por exemplo, região do Peru, da Bolívia, do Equador. É muito comum, ele é um milho mais adocicado. Além disso também, os maias, eles vão se alimentar de carnes e peixes, além de outras frutas, legumes, enfim. Uma característica bem interessante deles é que eles vão ser um dos primeiros povos da América a trabalhar com o chocolate. Não é o chocolate que você conhece, aquele docinho, bem bacana e tal, mas é o cacau. O cacau é a fruta que dá origem ao chocolate que você conhece. E aí os astecas, os maias, eles transformavam essa fruta, ela aqui, ó, a semente dela, eles transformavam em bebida, moía ela e fazia uma bebida como se fosse um café, parecido com um café, e deixava fermentar. Aí virava uma bebida semelhante a uma bebida alcoólica. E aí eles usavam isso como moeda de troca para poder adquirir outros produtos de outros povos. Eles chamavam de chocoatl, chocolate, basicamente. Aí aqui a gente tem uma curiosidade sobre os maias, que é o jogo de bola mesoamericano.
Os maias, eles tinham o hábito de jogar um jogo parecido com o futebol, que é muito comum do brasileiro, né? Mas isso já era uma tradição dos povos antigos da América, que era o futebol. O futebol, o jogo de bola, na verdade, eles não chamavam de futebol, né? Os maias, eles chamavam de poc-tapoc. Poc-tapoc. Os astecas de Chiachitio, né? E aí, como que funcionava? Eles tinham que passar a bola por um arco na parede. Esse arco aqui, ó. Ele ficava... Aqui é o campo, né? Uma espécie de campo. E aí eles tinham que passar a bola por esse arco. E ele ficava muito alto. Ele ficava aqui, mais ou menos, ó. Olha ele aqui, tá vendo? Tinha que passar a bola por esse arco aqui. Só que a bola ela não podia ser tocada com as mãos e nem com os pés. Eles podiam tocar só com o quadril e com as coxas. O quadril, as coxas, o peito e os ombros. Então, é o bate-bola. E assim, era cada um por si. Não tinha time como tem hoje no futebol. Qual que era o objetivo? Era passar a bola por esse arco aqui. A bola, na época, ela era feita de látex, tipo uma borracha, né, extraída das seringueiras. Mas também podia ser a cabeça de um inimigo ou de alguém que se sacrificasse pelos deuses. Aqueles que perdiam, eles eram levados para o sacrifício. Eles eram destinados ao sacrifício humano, que era muito comum nessa época. Aí a gente falando um pouquinho sobre a civilização Inca, ela se desenvolveu aqui na América do Sul. Ela é característica aqui, ó, na América do Sul. A capital dessa civilização, dessa sociedade era Cusco. E para vocês terem uma ideia do tamanho da sociedade Inca, ela ocupava o que é hoje o Chile, a Bolívia, o Peru e o Equador. Então, assim, era extremamente grande, ó, tá vendo? Ela ocupava quase que toda a costa aqui da América do Sul, né? Tinha como capital Cusco, tinha aí mais ou menos também 20 milhões de habitantes, né? O imperador deles era chamado de Sapa Inca, que ele era considerado a encarnação do Deus Sol, tá vendo? Também tinha o Sol como o Deus Supremo de todos, e era uma divindade. Também a gente vai falar que era uma sociedade teocrática, né? A economia era basicamente a agricultura, com ênfase aí no milho e na batata também. Aí aqui a gente tem os sistemas de terraço, né? Era como se fossem degraus para cultivar os alimentos, era assim que eles cultivavam os alimentos deles. E aí, como a gente fala do declínio dessas antigas civilizações, como que essas civilizações tão bem organizadas, elas acabaram, elas entraram em declínio, elas foram se perdendo, porque hoje nós não temos mais nenhum indivíduo que tenha uma hereditariedade dessas civilizações, né? E se tem, é muito, muito, muito distante. A cultura quase que morreu, quase que se perdeu. E como que isso aconteceu? Se eu estou falando de povos que tinham culturas milenares aí, os incas, por exemplo, eles estavam aí há 6 mil anos antes dos europeus chegarem aqui na América, né? Principalmente os espanhóis. Como que essas civilizações, elas conseguiram, né, se deteriorar, se desfazer? O que fez com que essas civilizações elas acabassem? Foi justamente a chegada dos europeus, né, aqui. Os europeus, principalmente os espanhóis, eles vão trazer muitas doenças, principalmente a gripe. Ela matou muitos indígenas, muitos desses povos, milhões desses povos foram mortos por conta da gripe. Mas uma gripezinha porque o organismo deles não estava acostumado com esse vírus, então o vírus acabou sendo letal para eles. Semelhante ao que está acontecendo hoje, basicamente, só que hoje nós temos todo um recurso de informação para nos proteger, naquela época eles não tinham. A violência que os povos europeus vieram para cá, né? Então os povos europeus vinham com armas, espadas, e eles não estavam acostumados, eles não estavam habituados
a esse tipo de materiais de guerra, né? Então a violência foi muito grande contra esses povos e a cultura que foi destruída pela cultura europeia. A cultura europeia se colocou como a principal, como a melhor e foi aos poucos destruindo as características desses povos. Bom, turminha, então, ó, sobre o capítulo 7, é isso, tá? Sobre esses povos aqui da América, é basicamente isso. Se você ficou com alguma dúvida, reveja os vídeos, releia o capítulo, grifa o que você acha de mais importante aí, tá? Ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários do vídeo, a gente responde. E aí, pra vocês, eu vou deixar, ó, vocês vão fazer o exercício número 1, da página 113. Essas atividades estão lá no portal, estão na trilha bonitinho, tá? Tá tudo descrito lá, se você não conseguiu encontrar, tá tudo descrito lá. Ó, você vai fazer aqui o exercício número 1 da página 113, tá vendo aqui? Vai fazer esse daqui, ó, você é o historiador, da página 114, esse aqui, ó, né? Vai responder a letra A, B e C. Vai fazer o exercício número 2 da página 117. Esse aqui, ó. Vai comparar aqui essas fotos, vai observar essas imagens, né? Vai fazer o que se pede. Vai fazer da página 120 o exercício número 2, mas só a letra A. Aqui, ó. O exercício número 2, só aqui a letra A. E vai fazer o exercício número 3, ok? E vai fazer também o exercício número 6 da página 122. Aqui, ó, que é a leitura do mapa, ok? Tá tudo lá no portal pra vocês, todos os exercícios bonitinhos. Faz os exercícios que depois a gente grava um vídeo fazendo a correção, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Boa semana pra vocês, beijo, tchau!